para esse grande santo, que é chamado o Apóstolo da Irlanda. Um santo extraordinário em atitudes, um santo extraordinário em transformações que ele promoveu naquela ilha. E eu dizia que ele é um santo próximo de nós, porque, claro, uma das nossas fundadoras, a Madre Kelly, a irmã Kelly Patrícia, tem o nome Patrício, Patrícia no seu nome, então é o santo protetor dela. E como é o santo protetor dela, por consequência e por herança, é também o santo protetor de nosso instituto todo também, não é? Então a gente tem uma grande devoção a São Patrício, e a gente está trazendo ele logo hoje, na véspera, para que você conheça a história fascinante desse santo e conheça o poder e a autoridade que esse santo tem de proteção e de expulsão de tudo quanto é envolvido com o mal. Esse santo tem uma autoridade, uma presença, e é por isso que a cada manhã no Rosário da Batalha, em todas as madrugadas, nós rezamos a couraça de São Patrício, essa oração desse santo, que é uma oração de proteção, para ser rezada logo no início do dia. Hoje me levanto com poderosa força. Você que ainda não veio para a oração do Rosário da Batalha na madrugada, amanhã você vem e vai conhecer essa poderosa oração. Então, vamos contar alguns fatos da vida dele. Ele viveu no século V, há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. Ele nasceu no Reino Unido, no país de Gales. 15 séculos, não 15 anos. A irmã me fez uma correção ali, ainda bem que ela está atrás da câmera. Eu olho para você e ela atrás de mim, irmão, 15 anos não, 15 séculos, pronto. Mais de 1500 anos atrás, ele viveu lá ele nasceu no país de Gales, e aconteceu que quando ele tinha 16 anos, ele teve uma educação nos princípios cristãos, mas quando ele tinha 16 anos, ele foi raptado por piratas da ilha da Irlanda, que levaram ele para essa ilha. E lá ele por 6 anos trabalhou como escravo. O escravo de um druida. O que são os druidas? Druidas eram sacerdotes do paganismo que reinavam naquela ilha, tanto na Irlanda como nas Ilhas Britânicas. Eles reinavam lá, e esse homem tinha São Patrício como um escravo. Ele viveu por 6 anos pastoreando gado. Essa primeira foto que você vai ver é a foto do lugar onde São Patrício pastoreava o gado lá na Irlanda, e a gente vê ainda umas ovelhas. É o lugar onde ele pastoreava o gado lá desse druida. E depois de 6 anos, ele conseguiu a sua fuga. Ele ouviu, já você vai ouvir a história, como ele conseguiu fugir. E ele transformou essa ilha numa ilha completamente cristã, católica, durante a sua própria vida. É impressionante, não é? E quando a gente pensa assim, mas então essa ilha deve ser pequena, irmão, eu que conheço Ilha Bela, a Ilha Grande, é mais ou menos desse tamanho? Não mesmo. A ilha da Irlanda, para você ter uma ideia, ela é um pouco maior do que o estado da Paraíba, aqui do Nordeste. Então é uma ilha imensa que foi visitada a pé por esse santo, que converteu a ilha inteira nos seus 33 anos de missão naquela ilha. É impressionante a autoridade desse santo. E ele escreveu no seu testemunho assim: eu era como uma pedra atolada na lama, até que ele, Deus, que é todo-poderoso, veio, e em sua misericórdia me levantou e colocou-me no alto da muralha. Olha a autoridade desse homem que sabe que ele é fraco, que ele é miserável, mas sabe que é Deus quem faz tudo nele e colocou ele no alto da muralha. E a gente vai já ver qual é essa muralha, onde ele mostrou quem é o verdadeiro Senhor da Irlanda, que é o Senhor Jesus Cristo. É muito bonita essa história. Então ele ficou lá nessa montanha, nesse local onde ele pastoreava as ovelhas, e ele diz: mais e mais me tomava o amor a Deus e a reverência a Ele devida. Minha fé crescia e minha alma se emocionava a tal ponto que no curso de um só dia eu rezava até 100 orações e outro tanto à noite. E assim o fazia mesmo quando estava nos bosques ou na montanha. Então isso ele, enquanto estava escravo de um senhor pagão, ele mantinha a sua fé cristã católica e rezava as suas orações. Até que um momento, em uma atitude de oração, ele ouviu a voz de Deus dizendo: vá que o barco está pronto. Ele foi até a costa, que não ficava tão distante dessa montanha. Ele foi até a costa e lá havia um barco pronto, e ele remou longamente nesse barco até conseguir voltar para as Ilhas Britânicas, para a sua terra. Lá ele voltou para o seio da sua família,
viveu uma vida cristã e acabou lá se convertendo mais profundamente à fé católica que ele já tinha. De lá ele foi levado para a França e viveu em 2 mosteiros. Ele viveu no mosteiro, deixa eu ver o nome, no mosteiro de Marmoutier e no mosteiro de Lerran, um mosteiro conhecidíssimo, onde viveu Santo Hilário de Poitiers, lá no sul da França, um mosteiro onde já haviam muitos santos. E ele viveu lá nesse mosteiro, recebeu a tonsura e de lá ele viajou com São Germano até Roma. Lá em Roma, pelo Papa São Celestino I, ele foi recebido como mandato de missionário para voltar para a Irlanda. Por quê? Porque desde que ele saiu da Irlanda, ele tinha sonhos proféticos. Ele tinha sonhos de homens irlandeses chamando ele de volta para a ilha para falarem para eles do Evangelho. E mesmo crianças que estendiam os braços para ele e pediam ajuda. Crianças irlandesas. E ele entendeu que esse era o chamado de Deus. Então ele voltou para a França e lá ele foi ordenado bispo por São Germano, que o enviou lá para a Irlanda. Assim começa a missão dele. Ele chegou na Irlanda em 432. E já chegando lá, ele converteu muitas pessoas logo no litoral. E nessa conversão, muitas pessoas começaram a abraçar a fé católica e ele começou a sentir que aquele começo de pregação não deveria se parar somente naquele local, mas deveria alcançar outros lugares da ilha. Então ele foi até o seu antigo senhor, o nome dele era Miliuk. Ele foi até lá para converter o seu antigo senhor. E aquele homem que tinha visto ele criança, viu agora já bispo. Ele chegando, naquela foto que a gente já viu, ele já paramentado com o seu báculo e ele chegou falando sobre a verdadeira fé. Aquele homem ficou tão assustado, mas tão assustado com aquela visão e com aquela palavra do Evangelho, que o seu antigo senhor entrou na própria casa, ateou fogo na sua própria casa e morreu. Por que isso? Porque na crença dos antigos druidas, chegaria um personagem com um báculo na mão que iria acabar com a fé dos druidas. Já pensou? Isso era previsto nos próprios cultos pagãos que, de certa forma, anunciavam que aquilo estava se cumprindo. São Patrício continuou o seu trabalho, mas ele entendeu que era hora de fazer um desafio. Inspiração de Deus. Você lembra da história de Santo Elias? Do desafio do Monte Carmelo, onde caiu fogo do céu? Aconteceu a mesma coisa. São Patrício foi para um lugar onde havia o culto dos mortos e a festa do fogo de Baal. Os druidas se reuniam, todos esses feiticeiros druidas, para fazer uma fogueira e cultuar os seus deuses. E por providência, naquele ano, era justamente o ano em que caía a vigília pascal, naquele dia. Ele foi numa colina em frente, e enquanto os druidas faziam sua fogueira, ele chamou alguns cristãos, reuniu muita lenha e fez uma fogueira muito grande. Os druidas pensaram: chegou alguém que pode roubar as nossas crenças, vamos lá e vamos matar essa pessoa. E chegaram lá e começaram a desafiá-lo. E aquele desafio durou alguns dias. O desafio de Santo Elias aconteceu num instante só. Mas lá, aquele desafio aconteceu por alguns dias. E naquele momento, o desafio de São Patrício contra um monte de feiticeiros druidas, terremotos aconteciam e mais algumas outras coisas. Olha, nessa colina aconteceu esse enfrentamento, as trevas cobriam a terra. E por causa das orações de Santo Patrício, ele fez o sol abrir de novo. A relva se cobriu de neve pela ordem dos druidas e na mesma hora São Patrício rezou e a grama reapareceu. Esse homem com grande poder conseguiu a conversão de muitos e mostrou o poder de Deus e começou a ensinar a várias pessoas lá a verdadeira fé. Esse homem com autoridade contra os feiticeiros pagãos, ele mostrava que os seus poderes eram inúteis diante do poder de Deus. O símbolo de São Patrício é o trevo, porque no trevo se reúnem 3 folhas e ele mostrava com essa figura do trevo o símbolo da Santíssima Trindade. É por isso que um dos símbolos de São Patrício é o trevo da fé dos irlandeses, porque um só Deus,
em 3 pessoas. Ele conseguiu essa conversão de muitos e aí, além disso, ele conseguiu povoar a igreja de numerosos mosteiros. Nesses 33 anos que ele viveu, numerosos conventos de virgens consagradas, a ilha se tornou um celeiro de santos. Depois de 33 anos, conta a história, de apostolado ele faleceu, deixando a Irlanda quase toda convertida. E além disso, repleta de escolas e comunidades, destinadas a ser berço de missionários para o Ocidente. De lá saíram muitos missionários. E eu queria contar agora a história de 2 lugares muito especiais. O primeiro deles é uma montanha, chamada Montanha de São Patrício, na língua deles, Croagh-Patrick. É uma montanha que fica no extremo oeste da Irlanda, onde tem grandes falésias. E lá nessa montanha, como você está vendo aí, essa é uma visão de longe da montanha. Tem uma outra visão mais de perto que a irmã vai colocar. Essa montanha de São Patrício é uma montanha onde aconteceu um fato extraordinário. São Patrício subiu essa montanha e aí no alto da montanha ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Você tem feito um retiro quaresmal que tem custado alguns sacrifícios, jejum às sextas-feiras, tem te custado acordar de madrugada, mas ao mesmo tempo tem promovido tantas vitórias. O exército de São Miguel e de Maria segue os passos também de São Patrício, que ficou 40 dias e 40 noites nessa montanha, e foi lá que muitas serpentes foram para atacá-lo. E ele, com a sua oração, não somente afastou as serpentes de si mesmo, mas afastou completamente as serpentes da ilha. E ainda hoje a ilha da Irlanda não conta com nenhuma cobra, fruto dessa oração de São Patrício lá nessa montanha. Um fato prodigioso para a gente entender o poder desse santo. O poder de proteção e o poder de graça, de autoridade que ele tem contra o inimigo. E o símbolo dos druidas eram as serpentes. O símbolo do culto pagão, o símbolo do culto dos demônios eram as serpentes. E ele não somente derrotou o culto pagão, mas derrotou as próprias serpentes e mandou-as para longe, para mostrar o poder dele. Por providência divina, em 2011, a gente foi convidado para participar da Jornada Mundial da Juventude em Madrid. Foi um momento muito especial. E antes desse momento da Jornada Mundial em Madrid, a nossa Madre Kelly, junto com a Madre Jane e a Irmã Teresa Maria, foram chamadas para fazer missões lá nas Ilhas Britânicas e tiveram a oportunidade de ir lá a Croagh-Patrick e subir essa montanha. E como São Patrício fazia, subir a montanha descalço. Tem alguma foto aí, irmã, para mostrar? Olham aí, subindo a montanha. Não é uma subida fácil, não. É uma subida longa e muito íngreme, de muito sacrifício. Olha como as pessoas sobem. Está vendo aí a irmã de costas subindo, aquela criança descendo. E a irmã subindo a montanha, escalando essa montanha. É uma montanha muito difícil de subir, seguindo os passos de São Patrício. Olha que grande graça. No alto dessa montanha tem uma pequena igreja branca que simboliza o local da derrota das serpentes e da vitória de São Patrício. Todo primeiro domingo de junho, uma multidão sobe até essa montanha e lá são celebradas missas. Lá no fundo você já está vendo o Oceano Atlântico, ela fica perto do mar. É uma montanha extraordinária que mostra a vitória desse santo contra o mal. Mas não para aí não, tem outro lugar que é muito especial, que é o lugar da sepultura do santo, que fica onde hoje é a Irlanda do Norte, na cidade de Downpatrick. Lá na catedral dessa cidade está o lugar onde o santo foi sepultado, é um lugar santíssimo. Também as nossas madres e a irmã Teresa Maria tiveram a oportunidade de ir, essa é a catedral da cidade de Down. E lá, mais pertinho, você vai ver o túmulo de São Patrício, o lugar onde São Patrício foi enterrado. Essa é a sepultura que marca o local onde ele foi enterrado, juntamente com São Columbano, o grande São Columbano, sucessor de São Patrício, que foi missionário e evangelizou a terra inteira. Olha que grande graça que elas puderam ir lá nesse lugar santo. São Patrício protege o nosso Instituto Hesed, São Patrício protege o exército de São Miguel. E eu esqueci de mostrar para vocês, e peço para a irmã colocar agora, um vídeo que mostra o local onde São Patrício dormia
lá naquela montanha, quando ele passou 40 dias e 40 noites. Você acha que ele levou uma rede, uma cama? Pois olha agora onde São Patrício dormia. O local onde ele passava. Amém. Viram aí o local cheio de pedras? Esse é o local marcado onde São Patrício dormia. Então esse santo é um santo muito especial.